incrível como um dia a pessoa está no topo, ganhando muito dinheiro, sendo ovacionada pelo público, pela crítica, conta bancária recheada de dinheiro. E o que muitos podem pensar é que tanta fortuna não vai acabar, mas... Esses artistas brasileiros e estrangeiros viveram ou ainda vivem os altos e baixos financeiros. Momentos tensos para se reerguer das dívidas. Quem não se lembra da jovem Sapeca? A Ruivinha ganhou fama mundial. Uma menina malvada que conquistou o público. Eu não sei se te falaram de mim. Eu sou nova aqui. Meu nome é Kate Harry. Fala comigo de novo que eu te arrebento. Lindsay Lohan participou dessas e de outras produções de sucesso, o que a tornou uma das estrelas mais requisitadas da indústria do cinema nos anos 90. Com isso, vieram as premiações, as festas, as amizades influentes e, lógico, dinheiro. Muito dinheiro. Eu escolho o Valeniag. Boa escolha. E um chapéu famoso. Um patrimônio avaliado em 35 milhões de dólares, ou seja, mais de 200 milhões de reais. Mas tudo iria acabar. Lindsay chamava a atenção da mídia, mas já não era tanto pelos trabalhos, mas sim por suas noitadas, brigas com os pais e uma longa e problemática relação com o consumo excessivo de drogas e álcool. A atriz foi presa algumas vezes e teve 6 internações em clínicas de reabilitação. Toda a polêmica ao redor do assunto afetaram a carreira. E Lindsay começou a perder oportunidades profissionais e veio a falência financeira. Sair do sufoco não foi fácil. Ela já não tem a mesma fortuna de antes e nem o mesmo sucesso. E na lista dos privilegiados que passaram maus bocados por causa da falta de dinheiro está outro astro internacional. Você deve 600 mil dólares. Eu vou resolver tudo isso. Eu só tenho que conseguir o próximo papel. E quando eu conseguir, tudo vai mudar. E aí eu tô de volta. Será que faltou foco para Nicolas Cage? Bem, o ator de 60 anos já está no 5º casamento. Uma vida pessoal agitada e de muitos luxos. 3 castelos, 30 motos, 20 carros, um avião e até 2 ilhas nas Bahamas. Porém, muitas complicações financeiras que o deixaram à beira da falência. Uma dívida milionária com o fisco americano, mais de 6 milhões de dólares. Outras dívidas do ator fizeram com que alguns bens fossem penhorados. Ele teve que se desfazer de outros, como uma mansão em 2019 em Malibu, na Califórnia. Vendeu por 30 milhões de dólares para pagar dívidas. E temos exemplos também aqui no Brasil. Tá certo que as realidades financeiras são bem diferentes, mas as preocupações não. Quando se trata da falta de dinheiro, seja pouco ou muito, a maioria perde o sono. Os atores Sérgio Rondjakov e Marcos Oliveira têm realidades diferentes. Em comum, a profissão e os problemas financeiros que eles enfrentam depois de um período de sucesso na TV. Problemas com drogas contribuíram para ele decair financeiramente. Neste vídeo, ele aparece alterado, pedindo dinheiro e ameaçando o pai. Pai, se você não me der R$1.000, eu vou ser obrigado a te matar, né? Você prefere que você me dê R$1.000 ou que eu te mate? Você é obrigado a me dar R$1.000. Depois desse episódio, Sérgio passou por reabilitação. Hoje diz estar limpo e tenta restituir a vida pessoal e financeira. Tomar uma dose para você hoje é um problema? Não, é melhor evitar. Se puder evitar, é melhor, porque a gente sabe que quando starta ali, o fim pode ser desastroso, né? Estou em paz, estou tranquilo, né? Tenho o sonho de voltar a atuar, fazer uma dramaturgia, conseguir decorar textos. Já Marcos Oliveira, de 68 anos, ainda tenta sair do sufoco. Há 6 anos, ele enfrenta dificuldades em decorrência de golpes financeiros que teria sofrido. Problemas de saúde, falta de trabalho na área artística.
Ele chegou até pedir dinheiro aos fãs através de redes sociais. E eu estou precisando de ajuda. Eu não sei ainda, mas eu tenho que saber como fazer para poder receber a ajuda de todos, por favor. Não é muito, mas se puderem me ajudar, eu vou agradecer muito. Algumas pessoas, inclusive famosos, ajudaram Marcos, mas ainda assim ele continua lutando para sair das dificuldades financeiras. Independente da classe econômica, muitos lutam para obter mais lucros ou driblar os problemas financeiros. Diferentes profissões, diferentes sonhos, diferentes ganhos. Todos com o mesmo objetivo: prosperar e lidar da melhor forma possível diante dos impasses financeiros. Mas como restituir a vida financeira depois de tantas perdas? Olá, muito bom dia. Essa é a pergunta: como restituir a vida financeira depois de tantas perdas? Aos seus olhos parece impossível, mas se você se aliar a Deus, fizer um pacto com Deus, certamente dele virá sabedoria, direção, inspiração, ideias para que você venha dar a volta por cima e recuperar aquilo que perdeu. Deus é muito grande, meu amigo e minha amiga. E você que precisa de ajuda, de uma orientação à luz da palavra de Deus, você pode entrar em contato. A central já está aí à sua disposição. O telefone é o 48 3216 6162. O WhatsApp é o 11 3573 3500. Plataforma na internet pastoronline.com. Você tem aí essas formas de interagir, de entrar em contato conosco, que a nossa equipe que está de plantão vai lhe ajudar, vai lhe orientar, tá certo? Nós vamos agora acompanhar alguns de muitos resultados que têm acontecido todas as segundas-feiras no Congresso da Prosperidade com Deus. Eis que já começamos o segundo semestre e é muito importante você entender que esses 6 meses pela frente tem tudo para você dar a volta por cima se você fizer o que essas pessoas têm feito. Boa noite, seu nome? Boa noite, é Márcia. Márcia, antes da aliança com Deus no Congresso da Prosperidade, como é que estava a sua vida financeira profissional? Então, eu e o meu esposo, a gente trabalhava de empregado, né? E ficamos assim uns 2, 3 anos. Só que meu esposo sempre queria ter o próprio negócio. Só que assim, já frequentava a igreja, mas não fazia a corrente. Não vinha na segunda-feira? Mas aí quando o pastor falou assim, você tem que lutar pela sua vida financeira. Então a gente passou a vir nas segundas, toda segunda. E apareceu a oportunidade, a gente alugou um ponto, montamos ali o negócio e ele começou a trabalhar. Deram um passo de fé. Sim, só que não tinha cliente. Ninguém conhecia ainda o trabalho, não conhecia a gente. Mas assim, a gente continuou perseverando, buscando, Deus foi dando a direção e começou a aparecer clientela. Tanto que hoje, o espaço em que está a mecânica hoje, ela é muito pequena. Então, assim, a gente precisa de um espaço maior. E foi que a gente conseguiu alugar um espaço maior. É tanto que um cliente nosso, ele tem uma revenda de veículos, que é onde a gente trabalha com eles, e ele pediu que a gente tivesse um espaço maior, porque agora eles vão vender uma marca de veículos e a gente vai ser autorizada deles. Poxa! Então, agora a gente vai para um espaço maior, que está em reforma, graças a Deus. Então, tem a empresa dele e tem a minha, que eu montei também. Então, assim, a gente tem prosperado mais, assim, através do altar. Se não fosse a direção do altar, a gente ainda estaria de empregado. Aí a gente usou a fé, a inteligência, né, que a gente adquire aqui nas reuniões, e Deus tem provido tudo. Então, hoje, ele tem o carro dele, eu tenho o meu carro, tenho o carro da empresa, e agora a moça do terreno, a dona do terreno, ofereceu para a gente adquirir o terreno. Então, hoje a gente já está com os papéis no banco, isso em poucos anos. Está tomando posse, né? Tomando posse. Coisas que há muitos anos a gente vinha pedindo, mas não fazia corrente, não tinha pacto. A gente não tinha o pacto com Deus. A gente queria, mas não queria fazer o sacrifício de buscar, de pedir. E tudo é sobre a direção de Deus. E Deus tem nos provido, tem abençoado cada vez mais. Então, tem a empresa dele, tem a minha, o nosso filho trabalha junto com a gente, e Deus só tem honrado. Graças a Deus. Só que assim, tudo isso a gente só tem porque o Espírito Santo, que a gente recebeu, tem dado essa direção. Ele é o guia, né? Ele é o guia. Tudo hoje, a gente vai fazer qualquer coisa,
se a gente fica na dúvida, a gente pede a direção de Deus. E o Espírito Santo nos dá a direção, nos orienta o que fazer e como fazer. E é a maior riqueza que a gente tem. A gente pode ter os bens, pode ter a bênção de Deus, mas o Espírito Santo é quem nos guia. Graças a Deus. Está valendo a pena, né? Com certeza. Amém. Deus abençoe. Amém. Muito mais. Bem forte para Jesus. Amém? Seu nome? Jaqueline. Jaqueline, como é que era a sua vida quando você chegou aqui? Então, bispo, era totalmente destruída. A minha vida e a do meu esposo era sem perspectiva nenhuma. Ele trabalhava numa empresa e a empresa sempre humilhava muito ele e nós tínhamos que pedir dinheiro emprestado porque o dinheiro entrava numa mão e saía na outra. Nós não fazíamos nada com o salário que ele recebia. Quando nós ia pagar uma conta, fazer alguma coisa, acabou o dinheiro ali. Então, nós tínhamos que pedir dinheiro emprestado, cheque emprestado, predatando o cheque para poder pagar, fazer as compras do mês. Tínhamos um carro que a gente empurrava mais do que andava dentro dele. E aí fomos vivendo essa injustiça, né? E nós queríamos algo para comer e não tinha, porque a gente queria, mas não podia. Quer dizer, vocês trabalhavam e viviam nessa miséria. Sim, era uma miséria total, bispo. Trabalhava e não via o resultado desse trabalho. Era a vida que a gente vivia, né? E depois que chegou? Depois que a gente chegou, tudo mudou, bispo, porque ele conquistou a empresa dele, né? Ele tem uma oficina mecânica. Graças a Deus, a gente adquiriu a nossa casa, o nosso carro. A gente comprou um sítio, que era o sonho dele, né? E os clientes só vêm aumentando, né? Tudo, na realidade, mudou completamente a nossa vida. Quanto tempo faz que vocês têm uma aliança com Deus? Já faz 20 anos, bispo. 20 anos? Sim. Então, quando vocês chegaram há 20 anos atrás, vocês não tinham nada. Nada. Era um carro quebrado, ele já era mecânico. Sim. Não, ele não era mecânico ainda, ele trabalhava em outra empresa. Trabalhava em outra empresa. Sim, outro ramo. A ideia de se mudar para o ramo da mecânica foi Deus que deu a inspiração. Foi Deus que deu a inspiração através do altar. Através né? do altar. Sim, senhor. E aí, de fé em fé, vocês vêm conquistando. Sim, senhor, viemos conquistando. Agora, onde entrou a fogueira santa na vida de vocês? Entrou porque a gente via que a gente lutava e não conseguia, né, bispo? A gente lutava com a força do nosso braço, a gente não conseguia. E aí, quando a gente ouviu a fé, a gente partiu para essa fé, né? E a gente colocou o nosso tudo e Deus respondeu, porque Ele não deixou a gente sem, né, aquela resposta. O altar não deve nada para ninguém. Ele trouxe a resposta de tudo, bispo. Quer dizer, passo a passo vocês foram conquistando. Sim, passo a passo. Não foi mágica. Não, senhor, não foi Luta. mágica. Muita luta. Perseverança. Sim, muita perseverança, bispo. E ele já tinha conquistado a mecânica e após a pandemia, no começo da pandemia, a oficina pegou fogo. Meu Deus. E aí, quando a gente chegou, porque pegou fogo atrás na casa da vizinha e veio para a oficina, né? E quando eu cheguei, como o senhor falou no começo da reunião, não é fácil. Quando a gente está passando o deserto, olhar para aquilo tudo e viver, é só a fé mesmo. Não tem outra questão. E aí, quando a gente chegou, eu falei, meu Deus, Senhor, por que esse fogo não parou ali, né? Foi a minha primeira pergunta, gente, né? Já tinha fé. E Deus falou assim, eu cuidei de tudo. E realmente Deus cuidou, bispo, porque na oficina tinha as questões guardadas de óleo, de gasolina, e tinha um carro a álcool estacionado dentro, né? E quando a gente chegou, o bombeiro pericial chegou, ele falou assim, alguma coisa parou esse fogo lá, porque aqui era explosão para um quarteirão inteiro. Olha só. E, claro, a gente não foi fácil, porque a gente teve que se reerguer de novo, mas a gente se reergueu para a honra e glória do Senhor Jesus, porque a gente foi para o altar. Eu falei, o altar não deve nada para ninguém, não deve mesmo. A gente refez tudo, bispo. Quer dizer, ao invés de se revoltar contra Deus, Sim. de se tornar contra Deus, poxa, por que Deus permitiu? Temos sido fiéis, temos obedecido a palavra, vocês foram para o altar. Trouxeram a causa de vocês para o altar. Sim. E reergueu-se. Como é que está a oficina hoje? Sim, então uma bênção, bispo. Eu falei para ele, não olha para nada. Não olha para nada porque Deus é com a gente. A gente vai se levantar. E a gente se levantou. A oficina está uma bênção, bispo. Ele tem os clientes dele. Tem dia que não tem nem tempo para almoçar, de tanto cliente que tem. Está uma bênção, então, graças a Deus. Hoje vocês moram em casa própria. Sim. Tem o lugar de vocês. Sim, sim, senhor. Tem os veículos. Sim. Comprou o sítio. Sim. Para quem chegou, não tinha dinheiro para comprar comida. Nada, não tinha dinheiro para comprar nada. Agora, me diga uma coisa, qual é o seu maior bem? O meu maior bem é o Espírito Santo, bispo. Porque quando eu cheguei, eu não acreditava em mim. Né? Eu não acreditava em mim, eu era triste, eu tinha depressão, tinha desejo de suicídio. O casamento era totalmente destruído, né?
Meu esposo estava viciado devido aos problemas e eu cheguei e aprendi a fé, fui para o altar. E a primeira conquista que eu recebi foi o Espírito Santo. Foi o maior de todos. Priorizou o Espírito Santo. Sim, foi o maior de todos. Foi a Tomou maior alegria. posse do reino de Deus. Sim, Senhor. Valeu a pena. Muito, muito demais. Graças a Deus. Graças Deus te a Deus. abençoe bem forte para o nosso Deus. Seu nome? Paula. Paula, vitória no pacto. A minha vitória é assim, antes de eu começar o pacto, eu tinha uma vida totalmente destruída. Ordem de despejo, envolvida com agiota, gastava meu dinheiro em drogas, tudo que não valia a pena. Comecei a fazer o pacto, peguei firme e de lá para cá Deus foi mudando. Deus me deu uma direção para eu montar meu próprio negócio. Eu trabalho hoje no ramo de alimentação, faço salgado, forneço para festas e para lanchonete. Então, já são 11 anos que eu trabalho nesse ramo. Deus transformou minha vida onde eu tenho o nome limpo. Deus transformou a minha vida em todas as áreas, enfatizando todas elas: casamento, filha, saúde. Vida espiritual. E a vida espiritual que eu ia falar, o principal. De tudo. Ele me deu o Espírito Santo, buscando, pedindo a Deus. Amém. E eu tenho uma vida financeira hoje, vamos dizer assim, boa, estável. Eu como o que eu quero, eu compro o que eu quero, que antes eu só usava roupa de brechó ou doada. Hoje eu vou na loja, escolho roupa para mim, para meu esposo, para minha filha. Eu tinha o sonho de ter habilitação, eu concluí, hoje eu tenho habilitação. Eu queria um carro próprio. Não é assim o carro do ano, mas é um carro que Deus me deu, vou terminar de pagar ele, quitar ele agora dia 20. Então, assim, Deus tem honrado muito. Mudou completamente a sua vida. Mudou completamente e o principal de tudo, como eu falei, o Espírito Santo. Tem né? paz. Graças a Deus, deito no travesseiro, durmo tranquila, levanto, Deus me dá direção. Às vezes tem tantas encomendas que eu não dou conta, fico meio doidinha. Muitos assim, clientes. Graças a Deus. Quer dizer, desde a vida espiritual, o reino de Deus aí dentro. Sim, senhor. E as demais coisas Deus tem feito. Tudo mesmo, completo. Não é pela metade. Firme também no pacto. Firme, com certeza. Toda segunda. Em nome de Jesus. Amém. Bem forte para o Senhor Jesus. Amém. Você pode ser a próxima pessoa, hein, a dar a volta por cima se você se aliar a Deus. Segunda-feira agora, espero por você no Congresso da Prosperidade com Deus. Teremos 6 horários de palestra, de oração, de clamor, de orientação que virá do altar da palavra de Deus para você. E quando eu falo desta forma, obviamente, o convite não é para que você tenha uma nova religião, mude de religião, nada disso. É para que você busque o Deus vivo, o Deus criador dos céus e da terra, que pode intervir e mudar a história da sua vida. Você que está endividado, devendo a bancos, a agiotas, a lojas, nome restrito, você que está aí agora sem condições de quitar a folha de pagamento dos funcionários, cabeça quente, não dormiu essa madrugada, você que está desempregado, você que tem aí situações adversas e não sabe como reverter, venha se aliar a Deus. 7 da manhã, 10 da manhã, meio-dia, 15 horas, os 2 últimos horários de congresso são os principais. A viração do dia às 18 horas com o Bispo Jean Paulo e juntos eu estarei com você no Congresso da Noite, às 19h30, na Avenida Mauro Ramos, 1310. Reuniões de 60, 70 minutos no máximo de duração, reuniões objetivas, de fé, de clamor, de poder para mudar a história da sua vida. Avenida Mauro Ramos, 1310. E para mais endereços, universal.org/localizar. Venha firmar também a sua aliança com Deus. Olá, meu nome é Eduardo Leite, eu tenho 46 anos, sou empresário e a minha vida mudou depois que eu fiz uma aliança com Deus. Quando eu cheguei na igreja, na reunião de prosperidade com Deus, só eu trabalhava, eu já era formado em pós-graduação, eu e a minha esposa, e eu tinha um grande desejo de empreender, mas o medo de empreender com 2 crianças pequenas, só eu trabalhando em casa, de trocar o certo pelo duvidoso, era mais forte do que eu avançar nesse meu desejo de abrir a minha empresa, de empreender. Depois de participar das reuniões e entender e a minha mente mudar, minha mente abrir, eu pedi desligamento do meu trabalho, eu abri mão de todos os meus direitos trabalhistas e uma empresa que eu já tinha aberta já há alguns anos, eu reativei ela e botei em prática, né, a abertura da minha empresa. Tudo isso obedecendo tudo que era falado nas reuniões de segunda-feira. A partir do momento que eu fiz uma aliança com Deus, as coisas foram mudando muito rápido. Eu iniciei ali na minha própria casa no começo
Muito rapidamente, eu já abri o meu escritório, montei a minha empresa e comecei a prosperar e aumentar os meus clientes. Tudo isso seguindo tudo que era falado nas reuniões de segunda-feira. Hoje eu tenho uma vida abundante em todos os sentidos, tanto na minha vida familiar, com os meus filhos, no meu casamento, com a minha esposa e na parte financeira. Hoje eu tenho uma empresa, uma assessoria em crédito, nós temos um escritório próprio na cidade de Santos, eu moro num belíssimo apartamento, tenho outro apartamento de locação, já fiz viagens internacionais, eu fiz coisas na minha vida que eu jamais sonhei em fazer antes de fazer essa aliança com Deus. E tudo isso, sem dúvida nenhuma, pautado pelo Espírito Santo, que foi o essencial para eu conseguir avançar e ter sucesso em todos os sentidos da minha vida. Imagine você de mão dada com Deus, atravessando esse semestre. Aliás, ele disse, tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros. Se volte para Deus, não tenha apenas uma fé teórica, mas uma fé prática, que toma atitude, saia de onde tiver que sair, vamos lutar juntos, venha firmar o seu pacto com Deus nessa próxima segunda-feira e você receberá uma aliança como essa inteiramente de forma grátis, gratuitamente. Você não vai pagar nada para ter uma aliança como essa que simbolizará o empenho da sua palavra com Deus e a palavra dele se cumprindo na sua vida. Em 6 horários, 7 da manhã, 10 da manhã, meio-dia, 15, 18, 19, 30, Avenida Mauro Ramos, 1310 e em todas as Universal, tá bom? Vamos agora ao momento de oração com o guardião da família, o Bispo Sérgio Mota. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. É hoje, meu Deus, que essa criatura, essa pessoa precisa do pão nosso de cada dia. Ah, meu Deus, a cura divina, a libertação, meu Pai. Tira toda essa angústia, essa tristeza, essa depressão, meu Pai. Ela não tem ânimo nem para se levantar, meu Pai, do seu leito. Estenda a tua mão, meu Deus, a todos que nos assistem e que aguardaram, meu Pai, com ansiedade esse momento de súplica, de prece. Eu determino a cura daqueles que estão enfermos, a libertação daqueles que estão oprimidos, presos, meu Pai, por vícios, preso, meu Deus, por obra das trevas. Que em nome de Jesus haja luz, haja libertação. Seja abençoado você e o seu lar, em nome de Jesus Cristo. E você que crê, diga graças a Deus. Nós estaremos orando sempre na torre de vigia para que você seja abençoado e a sua casa seja protegida. Deus abençoe. Deus abençoe o senhor também, Bispo Sérgio Mota, o guardião da família e toda a família do Senhor também. E eu tenho convicção que esta oração te abençoou, amigo e amiga. Agora é agir a fé. Se organize, se prepare. A próxima segunda-feira, estamos já falando com uma certa antecedência para que você se programe, se planeje para estar em um dos 6 horários. Estão aí no seu vídeo, o endereço também, e você será muito bem-vindo. Você que é profissional das vendas, da comunicação, do turismo, você que é profissional da área alimentícia, do vestuário, você que trabalha com transportes, com oficina mecânica, na área da beleza, estética, salão de beleza, você que é funcionário de uma empresa multinacional, você que é profissional liberal, você que precisa de uma porta de trabalho, você que tem uma causa na justiça, enfim, todos são bem-vindos nesta segunda-feira, tá certo? Esses 6 horários estão à sua disposição, 7, 10 e meio-dia, 15, 18, 19, 30, na Avenida Mauro Ramos, 1310, Centro, tá bom? Aqui neste local que você acompanha aí. O estacionamento gratuito, você entra pela rua lateral da Catedral e para mais endereços, universal.org/localizar. Agora entenda,
Tudo depende de um passo de fé da sua parte. Há quanto tempo você acompanha o programa e ainda não tomou atitude? Aguardamos por você na próxima segunda. Deus abençoe a todos e até lá.